Olá, sejam todos bem-vindos ao 35º Estudo Bíblico Conectados com a Palavra do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento. E nesse 35º Estudo Bíblico Conectados com a Palavra do ano de 2025, estudaremos na nossa 35ª aula sobre o caráter de Cristo. Introdução. Iniciando a nossa 35ª aula de hoje, estudaremos sobre o caráter de Cristo. Primeiro tópico: o que é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo se refere às qualidades, atributos e virtudes que Jesus Cristo demonstrou durante sua vida e ministério na terra. Vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre características do caráter de Cristo, que são 3. Primeiro, amor incondicional. Segundo, humildade e serviço. Terceiro, obediência ao Pai. Em relação ao amor incondicional, Jesus demonstrou amor por todos, independentemente de Deus e de suas circunstâncias. Nós podemos ver isso em João 13, versículo 1. Em relação à humildade e serviço, que é a segunda característica do caráter de Cristo, diz que Cristo demonstrou humildade e serviu aos outros como exemplo. Nós podemos ver isso lá em João, capítulo 13, versículo 4 ao 17. Em relação à obediência ao Pai, que é a terceira característica do caráter de Cristo, diz que Jesus ele foi obediente à vontade de Deus Pai. Nós podemos ver isso lá em João, capítulo 6, versículo 38. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, onde nesse terceiro tópico vamos falar sobre os principais benefícios do caráter de Cristo, que são 3. Primeiro, relacionamento mais profundo com Deus. Segundo, vida com propósito e significado. E em terceiro, testemunho eficaz. Em relação ao primeiro benefício do caráter de Cristo, que é o relacionamento mais profundo com Deus, é a ajuda e o aprofundamento do relacionamento com Deus Pai, onde nós podemos ver isso lá em João, capítulo 14, versículo 9 e até o versículo 17. Em relação à vida com propósito e significado, é servir a Deus e aos outros. Nós podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. E em relação ao testemunho eficaz, é mostrar o amor e a graça de Deus, onde nós podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos agora à conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa aula de hoje sobre o caráter de Cristo? Aprendemos que o caráter de Cristo se refere às qualidades, atributos e virtudes que Jesus Cristo demonstrou durante a sua vida e ministério na terra. E que o caráter de Cristo relata várias características que são amor incondicional, humildade e serviço e obediência ao Pai. E nos ensina sobre os principais benefícios do caráter de Cristo, que são relacionamento mais profundo com Deus, vida com propósito e significado e testemunho eficaz. Então, esse foi o nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra, onde na aula de hoje nós estudamos sobre o caráter de Cristo. Agradecemos a todos que acompanharam mais uma aula do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra e espero que esse tema de hoje tenha sido um tema de relevância para a sua vida cristã. Que Deus abençoe a todos. Espero contar com todos na nossa próxima aula, que será a aula número 36, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe.